Olá, pessoal. A história contada no livro As Filhas do Capitão trata de 3 irmãs que saíram da Espanha e atravessaram o Atlântico no ano de 1936. Portanto, a história é sediada nesse período, e foram para Nova York tomar conta do negócio do pai delas, que tinha falecido e que era dono de uma taberna chamada El Capitán. E ele era conhecido como o Capitão, por isso o nome do livro. E aí começa a saga dessas 3 irmãs que têm temperamentos e personalidades muito diferentes, junto com a mãe delas, e que elas têm que se adaptar a uma realidade totalmente diferente da vida normal que elas tinham na Espanha anteriormente. Me acompanhe nessa saga. A escritora Maria Duenas, ela conseguiu construir uma história, primeiro destacar, a facilidade que a Maria Duenas teve nesse livro na construção dos personagens. Eu já li outros livros dela e ela tem essa habilidade, São personagens muito bem construídos. E particularmente falando das 3 irmãs que ainda estão ali na fase da juventude e que elas vão para Nova York, junto com a mãe delas, participar, na verdade, de uma série de questões que envolve o passado do pai, um sujeito aventureiro, não muito responsável com a família, que acabou deixando a família para trás e viajou para Nova York, nos Estados Unidos. A família ficou da Espanha para viver aventuras e com a expectativa de montar um negócio e fazer esse negócio prosperar. O que as filhas encontram junto com a mãe, que era uma pessoa de casa, uma doméstica, que criava as filhas ali naquele regime familiar bem tranquilo, o que elas encontram, na verdade, é um turbilhão de questões, muitas delas envolvendo o passado do pai. A história, pessoal, como nós dissemos, acontece no ano de 1936, em Nova York, e envolve a colônia espanhola que já existia ali. E as filhas, elas chegam, na verdade, a taberna El Capitán é um negócio falido, porque o pai deixou para trás dívidas. E aí começa a saga das 3 irmãs, porque elas, vindas de uma família, que ficava em casa com a mãe, nunca tinham trabalhado fora, são obrigadas a tomar decisões, a ocupar seu espaço em Nova York, uma cidade grande para a época, com seus arranha-céus, com a série de problemas que acontecem numa cidade grande, com um monte de interesses, de especulações em torno desse passado do pai dessas 3 moças. O ponto alto, pessoal, dessa história, contada no livro As Filhas do Capitão, é o entrelaçamento de situações, de problemas que essas 3 irmãs jovens passam a enfrentar. Elas ficam totalmente atormentadas, porque chegaram há pouco tempo em Nova York e elas não estavam, evidentemente, acostumadas com essas coisas da cidade grande, mas principalmente com os problemas que elas são obrigadas a resolver por uma questão de sobrevivência, tanto que elas ficam procurando onde trabalhar, onde ter algum rendimento, para pagar moradia, para pagar alimentação, para proteger a própria mãe. E é uma história que trata de amores, de perdas, de violência, de agressão, de uma coisa que é muito comum, infelizmente, na nossa sociedade, que são moças bonitas e que às vezes são tidas, até na própria colônia espanhola, onde elas buscam uma certa proteção, que são pessoas da Espanha que já moravam ali em Nova York, que vieram antes como imigrantes, até dentro da própria colônia espanhola, elas encontram
aquela questão do machismo, né, de homens que querem tomar posse do corpo delas, que as veem, que a gente fala assim de forma muito popular, como se fosse um mero pedaço de carne, que é esse machismo, né, que opera em muitos ambientes da nossa sociedade e que a gente sabe que esse processo é histórico, por mais que a gente luta para que isso não continue acontecendo. A Maria Duenas, essa autora espanhola, que particularmente eu gosto muito da escrita dela, da narrativa que ela tem nos livros que ela produz, ela consegue colocar, pessoal, é um livro, estou mostrando para vocês aqui, de mais ou menos 500 páginas, né? A gente não pode dizer que é um calhamaço, como muita gente usa essa expressão, mas ele não é um livro de 100 páginas, não é um livro simples, é de você simplesmente pegar no sábado de manhã, de 7 da manhã ao meio-dia e ler. Mas apesar de ser um livro de 500 páginas, é uma história muito dinâmica. É uma história muito dinâmica que prende o leitor do início até o final. Porque a Maria Duenas, ela tem essa habilidade. É como se o leitor, eu tive essa sensação, eu li esse livro por 2 vezes, eu tive essa sensação de participar da história. É um detalhamento das situações, mesmo aquelas situações que são traumáticas para essas 3 moças e para a mãe dela, você percebe na riqueza de detalhes que a escritora coloca na narrativa e que te coloca na cena que está acontecendo ali. E interessante é que a história contada nesse livro é sediada em 1936. A maneira, por exemplo, como ela detalha Nova York, como é que era a cidade naquela época. Se as pessoas iam num restaurante, como é que era aquele restaurante. O comportamento das pessoas ali. A pessoa, por exemplo, num bar, que estava tocando na noite, que estava cantando na noite. O detalhamento dessa situação e essas personagens construídas de forma tão envolvente, eu diria que é um conjunto, é um pacote de possibilidades de seduzir o leitor para que ele continue lendo esse livro. Olha, pessoal, o livro As Filhas do Capitão, que eu mostrei para vocês aqui, na verdade, apesar do momento histórico, né, porque uma história que aconteceu a partir do ano de 1936, em Nova York, ela é um exemplo. Quando a gente lê outros livros, assiste filmes sobre essa questão do processo de imigração, quando pessoas se deslocam dos seus países de origem e vão buscar oportunidades ou novas possibilidades de vida em outros lugares. Então, é uma referência para nós, especificamente no caso dessa história aqui, da quantidade de adversidades que essas pessoas encontram, inclusive, por exemplo, a questão do idioma. Muitas vezes não consegue ainda se comunicar no idioma local. São pessoas que, na maioria das vezes, são obrigadas a trabalhar em atividades profissionais que são subalternas, que são subordinadas, porque elas não têm a vivência da cultura local. Mas essa história mostra pra gente a capacidade também, o poder que muitas pessoas adquirem de ultrapassar essas adversidades e de superar essas adversidades. Essas 3 moças da família Arenas, elas adquirem esse poder. Eu até diria que é um processo de maturidade forçado. Elas não estavam preparadas, né, pela história de vidas que elas tinham na Espanha, com a mãe, morando em casa, nunca tinham trabalhado fora, que elas foram forçadas a ultrapassar essa fase da juventude e adquirir experiências que talvez de outras formas também elas não teriam conseguido. Agora, um aspecto, pessoal, para a gente finalizar, deu certo para elas no final. Apesar de todos os dissabores, né, todos os problemas, elas conseguiram. Então, eu diria que é uma história com final feliz,
mas que você só entende o final feliz e só justifica o final você realmente fazendo passo a passo de cada página virada na leitura desse livro. Por que essa história me emociona? Olha, pessoal, primeiro, pela capacidade que essas 3 moças tiveram de superar as dificuldades. Elas são jovens temperamentais, apesar de vir de uma educação familiar, e elas descobrem, nesse período, né, de convivência com Nova York, uma força que talvez, de outra maneira, elas não teriam descoberto. Então, a história me emociona, primeiro, por causa desse conjunto de situações que acontecem, e elas vão se virando para sobreviver, o que nós poderíamos dizer, nesse ambiente caótico que passou a fazer parte da vida delas. E um aspecto importante, elas não se separam. Então existe uma relação de afeto, existe uma relação de carinho, apesar de que em alguns momentos elas têm divergência entre si, que é natural em qualquer família, né? Então, a história me emociona por causa desse conjunto da obra, por causa do conjunto da obra, dessa construção da superação que elas conseguem fazer. Personagem de destaque. Aqui, pessoal, eu coloco no plural. É muito difícil, após a leitura desse livro, As Filhas do Capitão, né? Ao longo dessas dinâmicas, 500 páginas, que a Maria Duenas conta essa história, é muito difícil, eu diria que é quase impossível dissociar. Vou colocar os nomes aqui para a gente não esquecer. Victória, Mona e Luz. São as 3 filhas do capitão. É muito difícil dissociar e escolher uma delas como personagem de destaque. Eu acho que a Maria Duenas foi muito inteligente em fazer, é como se fosse uma amarração. É como se uma personagem, uma das 3, entre tantos outros personagens que são colocados nesse livro, que eu disse no início para vocês, que essa escritora tem uma habilidade muito grande na construção de personagens, mas ela fez essas 3 personagens para viver juntas, para construir uma realidade juntas, para ultrapassar as dificuldades do dia a dia estando juntas. Porque a atitude de uma fortalece a atitude da outra. Pessoal, então, aproveita, dá seu like aí embaixo, compartilha esse vídeo com o seu círculo de relacionamento, com seus amigos, o pessoal da família, o pessoal do trabalho. E um pedido, um convite que eu faço para vocês, se você leu algum livro que tem uma história parecida, que fala de imigração, as dificuldades ou as conquistas que as pessoas têm ao morar em outro país, compartilhe essa experiência com a gente aqui, dê sua opinião e permita que o livro faça parte da sua vida.